Hora da entrevista agora no Jornal Jovem Pan. Denise Campos de Toledo vai abordar na entrevista de hoje a situação política para as eleições deste ano que acontecem em outubro. O cientista político Rodrigo Prado vai trazer também essas informações, as análises. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Denise. E vamos falar de política brasileira. Eu estou agora com o Rodrigo Prado, que é cientista político, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prado, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui contigo. Pois é, Rodrigo, vamos falar de todas as novidades que nós tivemos em relação às eleições, o excesso de informações, que na verdade se referem diretamente às eleições, mas ao ambiente político, ambiente partidário. Vamos começar falando de Flávio Bolsonaro, que ele tem vivido alguns dramas próprios, não é? Teve a questão, por exemplo, daquela gravação dele com relação a Vorcaro, o filme Dark Horse, financiamento que não está ainda esclarecido. Depois ele foi conversar com o Trump, deu resultado em relação às facções, ele comemorou a classificação como terroristas, só que depois vieram as tarifas, que ele ainda está tentando se defender, a gente vai falar mais à frente, e aí o caso Michele, né, que é esposa do pai dele, que o indicou como candidato à presidência. Ela gravou um vídeo bastante contundente, falando que foi maltratada por ele, que eles não conversavam desde o ano passado, apesar dele ir toda semana lá. E isso acabou resultando na saída dela do PL Mulher. Não é? Ela que era presidente do PL Mulher. Você acha que isso pode ter uma repercussão maior na própria base de Flávio Bolsonaro? Denise, eu acho que essa repercussão já ocorre. Eu estou aqui e vou usar uma metáfora futebolística, porque eu estava até agora há pouco assistindo o jogo, gritei gol, né, com muita veemência para Cabo Verde, e estou tomando água aqui para não ficar afônico ao vivo. Mas, Denise, se a gente usar o período de Copa do Mundo para pensar política, vamos imaginar que o Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele tem, Denise, uma posição no campo. Ele estava no meio de campo, ele jogava parado. Por enquanto ele estava ali no meio de campo jogando parado. Só que o que aconteceu? Como você bem lembrou, uma sucessão de fatos negativos. Começa um pouco antes do áudio, quando aquele que era cotado, né, para ser vice dele, Ciro Nogueira, é objeto de busca e apreensão da Polícia Federal. Depois o áudio, pedindo dinheiro para o Vorcaro, para o filme. Aí paira uma desconfiança se esse dinheiro chegou mesmo para o filme. Logo depois, uma outra revelação, que ele foi visitar o Daniel Vorcaro quando ele já estava em prisão domiciliar e de tornozeleira. E ele continua tentando se explicar e os jornalistas perguntando e ele se enrolando nas respostas. Pois bem, a coisa estava mais ou menos amainando, melhorando, ele vai para os Estados Unidos, tem a sua lembrança e com muita propriedade da classificação das facções criminosas pelos Estados Unidos como organizações terroristas internacionais, ele comemora, mas na sequência um tarifaço. E aí o que acontece? O Flávio, que pelo sobrenome Bolsonaro estava jogando parado no meio de campo, teve que recuar para a defesa. Então perceba que nesse jogo entre Lula de um lado e Flávio do outro, não é que o Lula melhorou muito o ataque, é que o próprio time do Flávio tem erros sucessivos dentro da pré-campanha que fez com que Flávio recuasse para a defesa. Então havia, de meados do ano passado, e continua tendo, um conjunto de pesquisas, Denise, que mostra que o presidente Lula não é bem avaliado. A avaliação negativa é grande do governo, o que torna muito difícil uma reeleição. Só que daquele que podia estar jogando parado, que era o Flávio, esses erros sucessivos de parte dele ou do campo bolsonarista, e a gente pode colocar aí como você trouxe à tona, o vídeo de mais de 26 minutos nas vésperas do Jogo do Brasil, pela Michele, e a repercussão disso, né? E agora, hoje, inclusive, uma carta, né, que foi divulgada, né, por esses dias, mas hoje, enfaticamente, uma carta em que ele pede para que o Trump suspenda, pelo menos por 180 dias, as tarifas, porque isso pode fortalecer o Lula.
assinado por ele, ou numa outra em que o Rubio, dos Estados Unidos, agradecia a possibilidade do Flávio colocar para ele norte-americano, para os Estados Unidos, a equipe de transição de governo. Então, de uma posição mais confortável no meio de campo, o Flávio recuou, está na defesa, e o Lula, como não poderia deixar de ser, passa a atacante, não pelos méritos e velocidade tática ou dribles, mas muito mais pelos erros no campo adversário. Tentei aproveitar o clima de Copa do Mundo e trazer a metáfora futebolística para a explicação política, Denise. Agora, Flávio, nesse processo todo de defesa, ele tenta colocar o presidente Lula como eventual beneficiado por uma taxação de produtos brasileiros. Sim. Porque ele lembra que o presidente subiu nas pesquisas na primeira taxação de Trump porque defendeu muito a soberania brasileira, a não interferência dos Estados Unidos, inclusive na justiça aqui do país. Então, naquele momento, foi essa a posição. Então, ele coloca como se o presidente Lula fosse comemorar agora a aplicação das tarifas, porque ele poderia manter o discurso de soberania. Ele diz que só interessa ao presidente Lula as tarifas, quando lá atrás o irmão dele defendeu as tarifas. Então ele também tem que se descolar da imagem do irmão, do que foi a proposta anterior, não é? Não só o irmão, ele próprio foi um defensor das tarifas. Por isso, veja só, 2025, a melhora na avaliação do Lula não foi uma melhora absurda, mas foi uma melhora detectada logo depois dessa narrativa, Denise, que foi jogada no colo do presidente Lula. O presidente Lula já se discutia, e eu conversei contigo outras vezes sobre isso, já se discutia se haveria a possibilidade do Lula de fato dar continuidade à candidatura, porque tem um fato que é comungado pelos petistas de maneira muito forte. Perder faz parte do jogo, mas não o Lula perder a sua última eleição por conta da idade. Então aventou-se até a possibilidade de substituir Lula por outro candidato no campo progressista ou da esquerda, como queiram. Acontece que essa questão do tarifaço, que se deu primeiramente em meados do ano passado, 2025, ocorria no Rio de Janeiro os BRICS, a reunião, e logo na sequência veio, a partir da rede social do Trump, o tarifaço, mas conectado a uma ameaça ao Brasil. Que ameaça? Nas palavras do Trump, ou a caça às bruxas em relação ao ex-presidente Bolsonaro cessassem, encerrassem, ou o Brasil seria tarifado. O que mostrou que não havia uma argumentação econômica, visto que os dados do próprio Departamento de Estado norte-americano mostravam que o Brasil era deficitário e os Estados Unidos superavitários em relação ao comércio bilateral com o Brasil. Então ele conectou essa primeira tarifa a uma intervenção direta no processo de julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, apoiado pelo Eduardo, como você bem lembrou, apoiado pelo Flávio e por outros atores políticos do campo bolsonarista que tiveram sempre dizendo assim, tá vendo, o Lula não quer negociar, o Lula não quer conversar. Aí o presidente Lula vai para uma negociação, vai para uma discussão, tem também a diplomacia empresarial, tem um encontro na ONU, quando o Trump disse que rolou uma química, depois um telefonema, um encontro, ou seja, uma melhora nas relações. Mas claro que já havia uma intenção de taxação. E agora, essa nova taxação, ela não vem explicitamente com o objetivo político de constranger o Supremo Tribunal Federal, a soberania ou as instituições brasileiras como a primeira. Vem agora maquiada por uma questão técnica, né? Por conta de uma investigação que fizeram os Estados Unidos, colocando o PIX até a rua 25 de março, ou seja, vários aspectos, mas que na essência é sim uma tentativa dos Estados Unidos de constranger o governo brasileiro e o país. E nesse sentido, Denise, politicamente o Lula não tem o que fazer a não ser se apropriar e defender a soberania como presidente, mas tem um efetivo ganho político. Já houve em 25 e está tendo novamente em 26. De novo, se o Flávio jogasse parado, ele já estaria herdando os votos do espólio político eleitoral do seu pai, que está inelegível e preso. Mas não,
Quando ele foi para o ataque, foi um ataque desorganizado que fez com que ele recuasse. E agora, a campanha do Flávio tem sido bem menos propositiva e muito mais reativa, porque está reagindo aos fatos criados no bojo do bolsonarismo e nem tanto pela dinâmica do presidente Lula e do governo. Agora, Prano, supondo que os Estados Unidos apliquem mesmo essa tarifa de 25%, nós vamos ter duas narrativas. Primeiro, do presidente Lula colocando a responsabilidade em Flávio Bolsonaro, que esteve com o presidente Trump, o irmão dele que lá atrás defendeu as tarifas. De outro lado, nós vamos ter Flávio dizendo que o governo não sabe negociar, que Lula deixou o barco correr exatamente para poder ganhar novamente nesse aspecto da defesa da soberania. Inclusive, ele tem usado muito essa leitura diferente no caso das facções que foram classificadas como grupos terroristas. Ele fala que isso fez parte da leniência do governo em relação à segurança interna, em relação ao combate ao crime organizado. Então, tem essa narrativa, o governo tentando mostrar resultado, a Polícia Federal seguindo com operações, especialistas em segurança achando que não deve haver intervenção dos Estados Unidos. Agora, Flávio coloca sim essa possibilidade em aberto de os Estados Unidos interferirem no Brasil, não apenas no combate às facções, mas, por exemplo, dele abrir espaço, na eventualidade de sair vitorioso, de uma equipe dos Estados Unidos acompanhar a transição. Isso seria elaborar programas de governo junto com o futuro governo? Olha, isso é inédito, Denise. Eu até comentava mais cedo também a respeito disso. Vamos lembrar um pouquinho para o nosso telespectador, para quem nos acompanha aqui, que a transição de um governo para o outro, a primeira transição que eu entendo na nova república mais civilizada, democrática, foi a passagem do governo Fernando Henrique, quando não fez o sucessor e o Lula foi eleito. Fernando Henrique chamou seus ministros, falou, vamos abrir os dados, as informações do nosso governo para uma equipe de transição nomeada pelo presidente eleito, que foi o Lula. Deu tão certo essa transição, tão democrática e civilizada, que isso acabou tornando-se depois uma lei, que é a transição de um governo para outro. Então é inédito você ofertar uma transição para um país estrangeiro, fazer negociação com os Estados Unidos, diplomacia, comércio, relações científicas, culturais, ok. Há mais de 200 anos nós temos isso com os Estados Unidos. Mas a questão primordial é justamente o Rubio, o Marco Rubio, muito próximo do Trump, agradecer a esta oferta que foi feita por Flávio Bolsonaro, Denise. Isso é inédito. E nesta questão, você diz que tem narrativa para todos os lados. Tem a narrativa da oposição bolsonarista, tem a narrativa governamental, lulopetista, e há uma guerra. Agora, independente da informação trazida por você, da análise que porventura eu possa fazer, quem vai decidir qual narrativa é mais apropriada e vai votar é o eleitor. No final, é ele que vai avaliar se merece o presidente Lula um quarto mandato ou se não merece e Flávio Bolsonaro merece ser o presidente da República. Isso é aquilo que se espera de uma democracia. A concorrência entre adversários e venceria o melhor projeto. Quem vai julgar isso é o eleitor, ponderando as informações que existem e possivelmente as análises que podem ser feitas a partir dos fatos apresentados. Agora, no final das contas, não é um programa de governo que vai estar sendo julgado, mas sim a posição ideológica, a posição de cada um deles. E aí eu queria sua avaliação sobre possíveis danos que a candidatura de Flávio ainda possa sofrer. Eles estão descartando essa eventual perda pela posição de Michele. Ele não conseguiu resolver a situação na família. Ela tem um posicionamento muito claro. Inclusive, hoje, ela elogiou um programa de governo
do governo Lula, sem citar o governo Lula, mas defendendo um programa de bilíngue para surdos e mudos. Ela fez esse elogio, fez a postagem, aí ela saiu do PL Mulher, aí agora eles tentam colocar como se ela estivesse numa situação difícil, cuidando do marido que está em prisão domiciliar, fora da política, eles estão excluindo, enquanto outros partidos tentam atraí-la porque eles sabem da força que ela tem. E entra aquela discussão de mulher, foi maltratada, não foi respeitada, não viram a força política dela, outros partidos estão vendo, e um amigo de Flávio Bolsonaro lá dos Estados Unidos ainda fez uma postagem dizendo que as mulheres, de modo geral, votam mal, principalmente as solteiras, porque não seguem o que o marido indica na votação. Então, é mais discriminação contra a mulher, misoginia. Flávio também teve que se defender nesse sentido, falar, olha, eu sou contra o que ele falou. Eu não tenho nada a ver com isso, a minha posição é defesa de mulher, ele quer uma vice-mulher, ele já fez uma indicação até da Daniela Marques para fazer parte da equipe que vai definir o programa econômico dele. É a sua avaliação em relação a isso, rapidamente? Olha, Denise, Michele Bolsonaro, ela fez um vídeo que foi um vídeo muito impactante. Michele Bolsonaro é bolsonarista, óbvio pelo sobrenome, esposa de Jair Bolsonaro, conservadora, mas ela tem uma forte presença no segmento das mulheres, das eleitoras e especialmente das eleitoras evangélicas. E o Flávio Bolsonaro precisa desses votos. E aí muita gente fala, mas Michele destruiu essa possibilidade dele ser eleito? Não, mas o fato dela não trabalhar por ele já diz muito, o que vai mostrar uma enorme dificuldade. E aí você trouxe episódios que não são episódios nem de uma visão de mundo conservadora. Essas falas misóginas, essas falas que atacam as mulheres são tão retrógradas, elas não são conservadoras, são reacionárias. É quase que uma mentalidade medieval em que mulheres sequer poderiam ter participação na vida pública, espaço para poder se manifestar ou falar. Então veja, o impacto não veio de um desgaste promovido pelo governo Lula, porque eu sempre disse, Denise, que o Lula tem uma dupla estratégia, ele tem que melhorar a avaliação dele e ele tem que desgastar o adversário, mas o desgaste do Flávio não veio de ações de contundência do governo, veio do próprio campo bolsonarista, e isso tem contribuído sobremaneira para que uma coisa seja colocada, e eu escrevi um artigo, foi publicado sobre isso, o Max Weber, autor clássico da sociologia, diz carisma, que é uma capacidade de convencimento pelas emoções, de convencer as pessoas a partir do coração, dos sentimentos. O Jair Bolsonaro tem carisma, o Lula tem carisma, o Flávio Bolsonaro não é carismático. Agora, muita gente diz que Michele tem carisma e ela sabe e tem feito política, ainda que não da maneira como os bolsonaristas gostariam. A pergunta que fica é a seguinte: essa indicação de pai para filho, de Jair para Flávio, tem a força para conduzi-lo a uma vitória? Parece que ainda não, que o Flávio ainda tem que mostrar muito serviço e muitos aspectos dele próprio como candidato e não apenas receber o espólio político eleitoral, como eu disse há pouco, jogando parado. Se ele quiser a vitória, ele tem que ir para o ataque, mas com contundência e não deixando espaço na defesa, como ele tem feito por conta do próprio clã Bolsonaro. E Michele teve apoio, né, de outras mulheres que já não participaram de um evento que houve nesta semana, por exemplo, da Maris Alves, não esteve presente, outras lideranças femininas do PL, porque ela tinha um peso relevante. Ela ajudou a crescer os diretórios com a participação de mulheres em todo o país e agora ela parece se afastar da campanha e eles deixam subentendidos que ela estaria com algum problema emocional em função da situação que ela está vivendo, ao falar que ela está vivendo um momento difícil. Eles também deveriam estar vivendo um momento difícil porque é o pai que está em prisão domiciliar, que está doente, e todos eles estão aí como candidatos, os filhos, né? Denise, você que é jornalista, apresentadora, âncora, mulher, entrevistadora, quantas vezes na sua vida profissional você ouviu esse argumento de que se uma mulher é mais incisiva, ela tem problemas emocionais, ela está descoberta? É clássico do machismo
o desmerecimento da mulher a partir de dizer que ela não tem condições de se posicionar porque ela tem problemas emocionais. Não é isso. Assistam vocês que estão aqui, se não assistiram, mas assistam os 2 vídeos postados por Michele. Dá uma pausa no vídeo e olha o ambiente. Ela diz que foi apunhalada, que foi maltratada, que Flávio Bolsonaro disse que ela tinha chegado naquele momento e que não entendia de política. Atrás dela, uma parede cheia de diplomas, emoldurado de dourado. Olha a mesa com o sinal de Libras, amor. Olha a estrela de Davi. Olha a roupa que ela está vestida, as palavras que ali estão bordadas. Veja que enquanto ela tem sido atacada, ela veste uma roupa, como eu escrevi no meu artigo, de mansidão. Ela quer mostrar-se uma esposa cuidadosa, uma mãe cuidadosa, que ainda que tenha estado no bojo do bolsonarismo, tem sofrido ataques. E ela teve um papel relevante no PL Mulher. Já há quem diga que no campo da política feminina no Brasil, Michele é uma das grandes expressões dos últimos anos. E o que a gente está falando aqui só comprova essa tese. Em síntese, Denise, Michele está mostrando o seguinte: o espólio político eleitoral do Bolsonaro pode não ir todo para o filho dele, e ela está se colocando como uma postulante, não talvez para 2026, mas como alguém que, ao se afastar de Flávio, quer manter seu capital político, não ainda eleitoral, mas seu capital político. Colegas seus jornalistas, Denise, colocaram na mídia e informaram que talvez Michele tenha tido acesso a informações, talvez sigilosas, do que pode ainda vir dos áudios, dos telefones de Daniel Vorcari, e ela se afasta imediatamente da campanha do Flávio, do PL Mulher, tanto que a vaga dela como presidente do PL Mulher, ela não foi ocupada por ninguém. O presidente Valdemar Costa Neto a congelou a vaga. Então veja que há um estrago na campanha de onde não se esperaria que viesse. Pelo menos imagino que o eleitor mais aguerrido do bolsonarismo não iria imaginar que Michele pudesse, com esses vídeos, trazer à tona um problema que provavelmente fosse discutido no bojo da família, né? Agora, Prando, tivemos uma outra novidade nessa semana, aí saindo dessa polarização, que foi Kassab indicado como vice na chapa de Caiado. Essa é uma estratégia para barrar alianças nos estados, ou você vê possibilidade de algum impulso à candidatura de Caiado, que não vem se mostrando assim como uma alternativa à polarização? Olha, Denise, tirando os 2 principais competidores, Lula e Flávio, tá, que são cotados virtualmente para ocupar um segundo turno, a grande novidade que a gente tem é a posição que Renan Santos ocupa, ou seja, ele ultrapassa Zema e Caiado. O Caiado, mesmo Kassab, é entendido como habilidoso articulador político, sempre foi. Mas não é um campeão de votos, não é uma figura carismática, e eu entendo que a presença dele com uma chapa pura do PSD, ela não agrega nenhuma novidade. É só você reparar, e você deve ter essa informação, no ato de anúncio, como foi esvaziado. O PSD tem uma enorme bancada na Câmara, no Senado, tem governadores, e a presença de políticos nesse ato foi muito pequena. Foi protocolar. Então, veja, claro que o Kassab não dá ponto sem nó, ele não é uma pessoa que desconhece a política, mas uma chapa puro sangue pode ter muito mais a ver com as questões regionais, estaduais, palanque, aumentar o partido, a quantidade de políticos. Por que eles querem aumentar a quantidade de deputados e senadores? Aumenta o fundo eleitoral, são mais recursos para o partido. Mas eu não vejo nenhuma modificação substantiva, a não ser que algo muito grave ocorra, deste quadro que seria um virtual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Renan, inclusive, nesta semana disse que ele tem um grande problema, que é a adesão dos eleitores mais velhos, porque ele é o mais novo dos candidatos, ele seria uma opção à direita e ele se coloca como a melhor opção anti-polarização, porque ele é contra Bolsonaro e é contra também o presidente Lula. Só para fecharmos, Fernando. É isso, o discurso dele encaixa nesse espaço que você colocou. Zema e Caiado são entendidos como mais do mesmo, como um estilo de bolsonarismo light,
E o Renan bate nos dois, em Lula e na família Bolsonaro. O discurso dele está encaixado, especialmente entre os mais jovens. Exatamente, ele colocou o militar como vice, seguindo esse alinhamento mais à direita, né, mostrando que ele está nesse campo, mas sem aderir ao bolsonarismo como os demais candidatos. Um militar do Sul e um militar que traz essa ideia que ele capta muito bem nas pesquisas, que é a má avaliação que o governo tem no campo da segurança pública. Bom, fechamos. Rodrigo Prando, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Um bom final de semana e uma boa noite. Muito obrigado, boa noite para você, para os telespectadores. Tenham um ótimo final de semana. Até mais.